Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e Israel esteve por muitos dias. Não, pulou um. Volta, por favor, vamos começar tudo de novo. Foi só um ensaio. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Verso 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Verso 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém? Verso 3, o 2, por favor, irmã. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Prestemos muita atenção nesse texto, nessa parte B. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, neste momento eu quero pedir perdão a Ti pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus defeitos, e quero também, Senhor, apartar o precioso do vil, para que seja a boca do Senhor nesta manhã. Peço a Ti que unja os meus lábios, purifique o meu coração, a minha mente, e que eu não venha falar nada daquilo que eu acho, mas o que a Tua palavra nos diz e aquilo que o Senhor nos revela na Tua palavra. Toma cada mente, cada coração em Tuas mãos agora, Pai. E nós liberamos a unção do Senhor por estas ondas de mídia que chegará a Tua palavra. Porque essa Tua palavra, Pai, ela é espada de dois gumes. Ela corta aqui, ela corta lá, ela corta de todos os lados. E nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar, por favor. Essa palavra que diz assim que se nós buscarmos o Senhor, Ele estará conosco, mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Então quebra essa graça barata que é pregada por aí, que nós sabemos que verdadeiramente o Senhor não abandona. Ele diz na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas a pessoa lá abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas Deus jamais nos abandona. Se nós o buscarmos, sempre vamos achar. E se nós nos convertermos, Ele é pronto para nos perdoar. E para o que o Senhor nos trouxe aqui nesse texto foi sobre os reis de Israel. E o Senhor nos trouxe aqui dois reis, o rei Asa, e depois vamos falar sobre o rei Manassés. Nós sabemos que Israel era um só povo. Aí o povo era regido e controlado e guiado pelo céu. Mas aí o povo desejou ser igual às outras nações e pediram também um rei. E Deus deu-lhes um rei na sua ira e o retirou no seu furor, como está escrito lá em Oséias. Mas aí veio o primeiro rei, Saul. Depois veio o segundo, que foi Davi, um homem segundo o seu coração. E depois veio Salomão. E depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte, que é chamado de Israel, e com a capital, primeiro foi Tirza e depois Samaria. E o reino do sul, o que chamamos de Judá, que é o que nós vamos falar aqui de Judá, a qual capital permanece e é Jerusalém. Houve a divisão por quê? Porque Salomão não obedeceu os preceitos do Senhor. Salomão começou a idolatrar, a ser idólatra.
a adorar outros deuses. E isso Deus abomina. Deus se aborrece com os outros pecados. Mas quando se diz sobre a idolatria, isso é abominação ao Senhor. E Ele ainda diz na sua palavra: em que vocês me comparam? A que bicho vocês me comparam? E o Senhor, Ele alertou o povo, mostrou ao povo e usou os seus profetas. O reino do norte, do sul mesmo, o profeta que falava lá muito foi Jeremias. Teve Jeremias, depois Ezequiel, e teve outros profetas que falaram, dando o direcionamento que Deus queria daquele povo, daquele rei. E aqui veio sobre o rei Asa. Asa era filho de Abias, qual morreu, e diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas 14. Hoje eu acho que é um estudo bíblico também, sobre os reis de Israel. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos, e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e cerquemo-las de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-no, e Ele nos deu repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele o perseguiram até Gerá, e caíram tantos etíopes que já não havia deles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Até aí tá bom, muito obrigado. Olha o que nós lemos aí. Por que eu fiz questão de ler? Para que a gente possa entender que Asa estava andando retamente nos caminhos do Senhor. Desde que ele assumiu o seu reinado, ele andou em perfeita comunhão com Deus. Ele tinha um exército de 300 homens, mas os etíopes eram 1 milhão. E ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu o livramento. E o exército de 300.000 venceu 1 milhão, porque o Senhor era com ele. Eles buscaram, Asa buscou ao Senhor no seu início do seu reinado. Mas aí, nós vemos que de repente chega o profeta Azarias, filho de Obed, e diz para Asa: Asa e todo Judá e Benjamim, ouvi, o Senhor é convosco enquanto vós estáis com ele. Se vos deixar, ele vos deixará. Mas aí Asa não deu ouvido a isso, a voz do profeta. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20:20 que
Creia em Deus e estareis seguro, acredite nos seus profetas e prosperareis. Ele não deu ouvido ao que o profeta falou. E aí Asa começou a agir de uma forma totalmente diferente. Quando nós vamos ver aqui, no verso já, no capítulo 16, porque veio o profeta Anani e disse para ele, para que ele se colocasse na posição, porque ele já não estava dando mais ouvido àquilo que o Senhor tinha determinado a ele. E Asa começou a agir. Olha, veja aqui como Asa já começou a agir diferente depois que o profeta lhe trouxe o recado. 2 Crônicas 16, o verso 7 a seguir, que diz: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, que é o profeta, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Verso 8. Porventura não foram os etíopes, e Deus trazendo a memória, porventura não foram os etíopes 1 milhão, e vocês eram 300, eu nos dei vitória. E diz assim: e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa, olha a atitude de Asa agora, em vez de dar ouvido, porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então Asa, ele já não agia perfeitamente. Ele agora ele se engrandeceu. É por isso que quando o pastor prega aqui sobre o maior prova ou teste na vida de um ser humano é a exaltação. É um perigo quando ele é exaltado, quando Deus o exalta. E ele era exaltado porque o seu exército de 300 venceu 1 milhão. E aí todos os povos em derredor começaram a temer a ele. E não vinham contra ele em peleja, mas porque Deus era com ele. E aí ele mudou a sua atitude. E ele já se indignou contra o profeta. E também já começou a punir o seu povo. E aí o que diz a palavra do Senhor? No verso 12, 16, 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas ante os médicos. O pastor já pregou há muito tempo atrás essa mensagem, eu não esqueço. Ele não buscou ao Senhor, ele já não buscava mais ao Senhor, ele buscou os médicos. Por que Deus se irou contra ele? É porque Baasa, rei de Israel, no capítulo 15, tinha se levantado contra Judá, querendo destruir Judá. E aí Asa não confiou em Deus, que tinha livrado ele com um exército de 300 para quem tinha 1 milhão. Aí ele foi e chamou o rei da Síria. E o rei da Síria veio, e Asa ainda fez outra coisa muito grave, tirou o ouro e a prata que estava no templo do Senhor. É como se o santo estivesse financiando ou associando-se ao profano, porque a Síria não tinha nada a ver com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aí houve aquela guerra. Aí Deus foi e falou ainda com ele, que o rei da Síria também já estava entregue nas mãos dele, mas por aquela atitude, tudo veio por água abaixo. E aí ele foi punido. E ele deixou ao Senhor. E ele morreu daquela enfermidade, porque não confiou no Senhor. Então, o texto que ora nós lemos,
Crônicas 15, 2 Crônicas 15, 3, por favor. 2, por favor. Ele no início buscava e depois o deixou. Então a palavra se cumpriu na vida dele. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se os deixar, Ele também vos deixará. Aí que nós temos que pegar esta lição e trazer e aplicar na nossa vida. Deus é conosco, sim, enquanto nós o buscarmos, enquanto nós estivermos com Ele. Mas a partir do momento que nós nos afastarmos dEle, Ele já passa a não ter mais compromisso e nem aliança conosco. Porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo e um Deus de justiça. E aí muitos querem trazer, como eu já disse no início, uma graça barata. Que se Deus te escolheu, você pode fazer o que você quiser agora, que Deus não te abandona. Quem disse isso? Quem disse está te iludindo, está te enganando. Porque a palavra não nos diz isso. A palavra também nos afirma que muitos ainda, não é nem a palavra, mas tem muitos aí pregando que não, que você é escolhido, que você não precisa de força alguma para você ser salvo, porque você é salvo pela graça. Verdade, é pela graça. Não nos custou nada, mas ao Deus Todo-Poderoso custou a morte do seu Filho. E a Jesus custou-lhe o sofrimento e o seu sangue derramado. Pela minha vida e pela tua vida. Então nós não precisamos fazer sacrifício nenhum desta forma para garantir a vitória, a nossa vida eterna. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. E diz ainda também que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos numa batalha, igual a Asa estava. Agora o segredo é nós continuarmos buscando ao Senhor. E nunca abandonar, e nunca virar as costas para Ele. E aí sim, Ele estará conosco. E agora, nós vimos que Asa começou bem. Começou honrando a Deus, quebrando as imagens de escultura, a qual Deus tinha falado que era abominação, que Deus não agradava. Uma coisa que revoltou a Deus contra esses reis foi o que está escrito em Jeremias capítulo 10, do verso 1 ao 16. Eu vou fazer questão de ler, porque hoje é um ensino também. Jeremias capítulo 10, o verso 1. Se eu achar aqui, eu vou ler. Jeremias 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, que vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, embora com eles se atemorizem as nações. Porque os costumes do povo são vaidade. Cortam do bosque um madeiro, e um artífice o lavra com o cinzel. Com a prata e com o ouro o enfeitam. Com pregos e martelo o firmam, para que não se mova. Como espantalho no pepinal, não podem falar. Necessito de quem os leve, pois não podem andar. Não tenham temor deles. Não podem fazer o mal e nem podem fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Isso só a ti pertence. Entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, e ninguém há semelhante a ti. Todos eles se embruteceram e se tornaram loucos. São ensinados por ídolos, vão de madeira. O verso 9. Trazem prata
estendida de Tarsis, e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. No seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonhe-se todo fundidor de imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é e não há espírito nela. Vaidades são obra de engano, no tempo da visitação virão a perecer. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Não podemos calar, temos que falar a palavra do Senhor. E o Senhor nos deu a autoridade da sua palavra de ler. Eu não preciso nem explicar o texto que foi lido, porque está bem claro. Mas o Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não venham ver e se converter ao Senhor, ao verdadeiro Deus. E isso era abominação a Deus. E o que os reis faziam era sempre isso. Acabe foi um que se vendeu para fazer mal, para pecar contra o Senhor. Associou-se a Jezabel e atrás de Jezabel veio os seus ídolos. 450 profetas de Azera e mais os 400 de Baal era o que compunha o reino daquele tempo. E Deus puniu grandiosamente, porque Deus não aceita. A Ele a glória, o louvor e a exaltação. E Ele diz lá em Isaías 42:8, pois a minha glória eu não darei a outro, e nem o meu louvor a imagem de escultura. Aleluia. Muitos estão perecendo porque estão como Israel estava, sem o verdadeiro Deus. E não tinha sacerdote que ensinasse a verdade. Mas aqui tem sacerdotes que ensinam a verdade. Fala o que tem que falar na palavra do Senhor. Sem omitir nada, porque o nosso compromisso é com Ele. Aleluia. Aquele que tem autoridade em toda a terra, em todo o universo. Ele tem autoridade. E o que Ele manda tem que ser obedecido. E nós vemos agora um outro rei que está lá no capítulo de 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33. É rápido aqui para encerrar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já começou mal. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baal, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército do céu, e o serviu. E edificou altares da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo do vale de filho de Inom, e usou de adivinações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Vamos parar por aqui,
por enquanto, nesse texto. Ele já começou mal, e aí ele foi agravando o seu erro, a sua falha, o seu pecado diante do Senhor. Manassés foi um dos reis que pior iniciou um reinado, e ele tinha apenas 12 anos. Aí diz a palavra do Senhor que Deus o levou cativo, fez com que ele fosse levado prisioneiro para uma outra terra, e colocou-lhe até argola nos focinhos, como se prendem bois, porcos e tudo. E o levou. Aí, de repente, olha o que ele faz. Vê, irmã, no verso 12, se não me engano. 11, põe o 11, 2 Crônicas 33, 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espiais e amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Olha agora como que Deus é lindo e é maravilhoso. Se o deixardes, ele vos deixará, mas se o buscardes, ele estará convosco. E aí ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia. Verso 34. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E depois disso edificou o muro. Aí ele se arrependeu. Não foi só de boca, e de atos também. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da Porta do Peixe, a roda até Ofel, e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, as imagens de escultura, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor. É o que nós precisamos todos os dias quando nós erramos, quando nós pecamos. É restaurar o altar diante do Senhor. É Deus, pequei verdadeiramente contra ti. Tenha misericórdia de mim. Aqui está, Pai, o meu altar, que é o meu coração. Restauro agora diante de ti. É isso que o Senhor quer verdadeiramente de nós a cada dia. Reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. E mais ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Verso 18, o resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras do vidente que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. Amém? Ele foi o que pior iniciou um reinado. Foi ele. Fazendo tudo o contrário ao Senhor. Mas no seu fim, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele buscou verdadeiramente ao Senhor. E Deus o restaurou novamente, a sua posição. E foi algo tremendo, porque Davi, um homem segundo o coração do Senhor, reinou só 40 anos. E ele, 55 anos. Amém? E assim é Deus na nossa vida. Se nós o buscarmos, ele é conosco, mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Amém? Isso é um alerta para nós, servos do Senhor. E muitas vezes nós até questionamos, mas por que fulano, beltrano e ciclano faz e eu não posso fazer? É porque Deus diz lá em Deuteronômio, a eles tudo Deus lhes permite, mas a vós que sois minha propriedade particular, nem tudo vos é permitido, porque tu és meu. Amém? E que nós possamos compreender isso e vigiar, para que nós não venhamos deixar o Senhor a fonte das águas vivas. Amém? Nós vamos orar. Pastor, o senhor... Amém? A igreja de pé, por favor. Nós vamos estar orando.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, exaltamos e magnificamos, Senhor, o teu nome, porque tu és fiel. Senhor, nada falamos aqui além da tua palavra, que foi lida e foi ouvida pelo teu povo. Meu Deus, que nós venhamos dar ouvido, Senhor, à tua palavra, porque o Senhor é fiel para cumpri-la em nossas vidas. Nós vimos aqui o exemplo, Pai, quando tu disse que se o teu povo te buscar, vai encontrar. E se deixar também, o Senhor vai deixar. Asa foi um que começou muito bem, honrando a ti, mas só até um determinado tempo. Mas o Senhor não é Deus de parcialidade, o Senhor é Deus de totalidade. O Senhor nos chamou, Pai, para uma vida reta diante de ti todos os dias até a tua volta. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos desviar, Senhor, nem para a direita e nem pela esquerda. E nós pedimos a ti agora, Pai, sobre o teu povo, que o Senhor venha, Pai, fortalecer a cada um. E que esta palavra, Senhor, que foi lida, ó Deus, fique intrínseca em nosso coração. E nós não venhamos te deixar, porque sabemos que o Senhor também é um Deus zeloso, um Deus de justiça, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração daqueles que te aborrecem, mas também faz 1000 beneficências daqueles que te amam e buscam o teu nome. Por isso, ó Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja. Visita cada um agora e fortaleça-os em nome de Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Encerra, pastor, o senhor quer falar? Ministrar. Alguém especial quer vir receber uma oração aqui na frente? Estaremos orando. Amém? Pode vir à frente, por favor. Luciano, irmão Luciano, ajuda aqui na frente, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai. Esta casa é tua e o que foi ministrado foi a tua palavra. Queremos pedir ao Senhor o fortalecimento, a graça, a unção, a virtude do Senhor sobre a vida da tua filha. Vem sobre ela, fortalece, Pai, fortalece. Cubra com o teu precioso sangue, é o que nós oramos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, Pai, que nós não somos fortes, forte é o Senhor. Em nós podemos dizer igual Josafá disse: em mim não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aqui, Pai, está a tua serva. Muitas vezes se sente um nada, e verdadeiramente é sem ti. Mas com o Senhor, Pai, a tua palavra diz que nós saltaremos muralhas, que nós vamos desbaratar exércitos. Senhor, a tua filha nunca te deixou. Ainda que o inimigo tente de todas as formas desanimá-la, mas sabemos que quem te busca, te encontra. Quem busca o Senhor deixa ser achado por Ele. E a tua filha te busca, Pai. E nós ministramos, Pai, sobre ela esta unção, Pai, que está disponível para este ministério, para a nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, agora revigorar, Senhor, todas as suas forças. Meu Deus, nós sabemos, Pai, que as lutas do dia a dia nos desanimam e muitas vezes nos tira a força. Mas a nossa força, ela vem do Senhor. Davi, quando estava no pasto, quando ele estava na luta, no campo de batalha, ele olhava para o monte, ele olhava para o alto. E ele falava que era do alto que vinha o socorro dele, era do Senhor, não era do monte. Por isso, ó Pai, nós ministramos. Vem com a tua unção, Pai. Visita a tua filha, ela precisa de um renovo. Ela precisa da tua presença, Pai, para que ela possa continuar na batalha. Fortalece, Pai. Eu peço a ti,
É um pedido que nós fazemos à tua serva, que é fiel como os outros, os demais aqui. Fortalece ela, Senhor. Alegra o coração da tua filha. Alegra o coração da tua filha, porque nós sabemos, Pai, o Senhor só não age na nossa vida quando nós nos exaltamos, quando nós nos engrandecemos, mas quando nós humilhamos, o Senhor é poderoso para nos visitar e nos guardar.